Vamos agora chamar o próximo painel, que é o Teatro, Tecnologia e Presença Remota. Para esse painel, quem vai hoje estar conosco nesse bate-papo vai ser a Mariana Muniz. Ela é atriz, diretora teatral e professora titular na pós-graduação e em graduação em teatro na UFMG. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Mariana Lima Muniz. Eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho os cabelos grisalhos na altura dos ombros e estou vestindo uma camisa jeans. Então, queria primeiro agradecer o convite para participar desse evento, para compartilhar com vocês um pouco da experiência do teatro em ambiente digital e das presenças remotas em uma arte que há 25 séculos se dá na copresença física entre os corpos. Então, agora eu vou compartilhar os meus slides. Então, eu intitulei essa fala como a criação em um novo espaço, e nós temos nesse primeiro slide a imagem de um homem com uma espécie de viseira e óculos 3D, e sobre a cabeça dele, uma cidade futurística desenhada. É uma imagem da revista La Vaca, que é uma revista espanhola que surgiu justamente no início da pandemia de 2020, que é o contexto no qual o teatro se viu obrigado a migrar do território físico para o território digital e a relacionar-se com as artes que são produzidas nesse território. Essa segunda imagem, a gente tem uma série de jovens de diferentes etnias usando o celular, e eu trago ela para refletir a partir de um conceito do Mark Prensky, que é um conceito de 2001, de nativos e imigrantes digitais, que é um conceito que o próprio Mark Prensky já reviu e outros autores também, mas que esse conceito nos interessa principalmente na ideia de trânsito. Então, Mark Prensky vai dizer que existem aqueles que são nativos digitais, que têm um domínio consciente das mídias digitais, e aqueles que são imigrantes digitais, ou seja, um domínio incipiente dessas mídias digitais. No caso do teatro, sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos atores, dos diretores, das pessoas que fazem teatro, tem um domínio, ou tinham antes de 2020, um domínio muito incipiente das mídias digitais. E se viram obrigados, com o fechamento das salas de teatro ao redor do mundo, a partir de março de 2020, a migrar as suas produções do território físico, ao qual a gente já estava acostumado há 25 séculos no Ocidente, para o território digital, que para a grande maioria das pessoas que faziam teatro e das pessoas que assistiam teatro, era uma novidade absoluta. Então, essa ideia de nativo e imigrante me remete à ideia de que o digital é um território. É um território no qual você nasce ou para o qual você emigra, e que houve, nesse período da pandemia da Covid-19, uma imigração em massa do teatro para esse território, que impactou as formas de fazer teatro, mas também as formas de estar, de pensar e de produzir o próprio território digital. E uma das coisas que eu, durante esses 2 anos que eu trabalhei muito perto de artistas e diretores de teatro, diretoras de teatro, fazendo obras de teatro digital, uma das coisas que eu sempre me referi é que esse território do digital, ele parece infinito, mas, na verdade, ele é um reagrupamento de determinados textos multimodais. Então, se a gente pega a web, é claro que o digital não está circunscrito na web, eu posso fazer obras digitais num palco italiano, mas se a gente pega a web, que foi esse espaço digital por excelência que a maioria dos artistas esteve trabalhando durante esses 2 últimos anos, você vai ter que os textos multimodais que a gente pode ter na internet é o texto escrito,
o áudio, a imagem estática, o audiovisual e os textos híbridos, ou seja, aqueles que trabalham, por exemplo, áudio e imagem estática, audiovisual e texto escrito, e você pensar que qualquer coisa que você faça na web artisticamente, você vai fazer necessariamente em alguma dessas modalidades textuais, te ajuda a organizar a sua própria criação. Então, a primeira coisa que um artista do teatro que pretende fazer uma obra para a web ou uma obra digital tem que pensar é qual que é essa textualidade que ele vai explorar. Então, vai explorar fotografias e texto escrito, ele vai explorar o áudio, retomando até uma coisa das telenovelas, do teleteatro, ele vai explorar o audiovisual, ou ele vai trabalhar com textos híbridos. Tem uma obra muito interessante do grupo Magilute, que é uma obra que chama, agora me fugiu o nome, Tudo que Coube numa VHS, que é uma obra da pandemia, na qual eles exploram por meio de aplicativos muito simples, como o Instagram, o WhatsApp, ligação telefônica, Vimeo, ou seja, aplicações que praticamente qualquer pessoa que tem um smartphone tem acesso, todas essas modalidades textuais, e eles convidam uma experiência sensorial, né? Que é conduzida um espectador e um ator conduzindo essa experiência. E aí, uma das questões que acredito que são mais importantes, uma das questões mais importantes a se levar em conta quando você vai trabalhar uma obra, seja ela teatral, seja ela cinematográfica, seja ela de artes visuais, uma obra artística no ambiente da rede internacional de computadores, é a interatividade. Essa talvez seja a grande diferença das formas de arte analógicas ou das formas de arte físicas para as formas de artes digitais. É claro que quando eu estou lendo um livro físico, eu tenho uma interatividade com aquela obra, sem dúvida nenhuma. E existem, inclusive, narrativas interativas, que você fala, se você quer que o personagem toque a campainha, vá para a página 64. Se você quer que ele volte para o carro, fique na página 14. Enfim, no universo físico, obviamente, já existia interatividade. A própria ideia de perspectiva nas artes visuais é uma ideia de interação, porque estabelece um ponto desde o qual o espectador, o fruidor daquela obra, tem que se colocar para que ele possa ter essa fruição e conseguir ver o ponto de fuga e conseguir observar a perspectiva. A gente vê isso muito claramente quando a gente vai a museus, ver obras que trabalham a perspectiva, e fica todo mundo se empurrando para tentar ficar naquele ponto, que é o ponto ideal no qual aquela obra foi planejada. Isso também acontece no teatro, quando o teatro vai para o palco italiano, e inclusive há um ponto que chama o Olho do Príncipe, que é onde ficavam os príncipes das grandes cidades, né, no século XVIII, no século XVII, que conseguiam assistir a obra da forma como ela tinha sido planejada, vamos dizer assim. Só que quando a gente vai para o digital, essa interatividade ela é muito maior, porque nós, no universo digital, estamos acostumados a que não existe uma diferença muito grande entre aquele que produz e aquele que interfere, que frui da obra. Então, esse fosso que normalmente a gente tem nos grandes teatros, né? Então, tem o palco, tem o fosso da orquestra, e aí tem o público, né? Que é um fosso quase inalcançável. No digital, a gente não tem isso. Há uma linha muito tênue entre quem está produzindo e quem está fruindo. E quem está fruindo, por estar no ambiente da internet, quer interferir em como essa obra vai ser produzida. Então, essa vontade de interferir na produção de uma obra, na forma como você frui, é uma vontade muito específica do ambiente digital. E eu trago uma imagem de um trabalho que nós fizemos,
dirigido pela Yara de Novaes, que é o Desmemória, que é uma peça-jogo que foi desenvolvida a partir da ideia de um quebra-cabeça, de uma mulher que busca suas origens e que vai fazendo isso a partir da nossa interação como espectadores. Outra questão muito importante e muito diferente do que nós do teatro estávamos acostumados quando a gente se depara com o digital é a ideia do imediatismo. Então, no digital, a gente tem essa percepção de que se eu não posto, eu não existo. Se eu não posto, não aconteceu. E isso provoca uma alta rotatividade de conteúdos e um universo no qual você quase se afoga de tantas informações e de tantas propostas e de tantos conteúdos, né? Muito diferente do que é a forma de trabalho do teatro. Normalmente, uma obra de teatro demora de 2 a 8 meses de produção, de ensaios, para aí sim ser vista. Então, é um desafio muito grande dos artistas de teatro nesse universo digital, lidar com esse imediatismo e, principalmente, se diferenciar frente à quantidade e a constância de criação de conteúdos. Então, como que a minha obra de teatro digital vai conseguir alcançar determinado público, sendo que tudo está a um clique, né? Tudo está a um toque das mãos. E aí tem um exemplo curioso de uma obra que foi estreada esse ano, agora faz um mês, em Belo Horizonte, que eles usaram cartazes de xerox com aquelas tirinhas de papel, e aí tinha a foto da atriz e escrito assim, você viu essa pessoa? Aí você destacava uma tirinha de papel e nessa tirinha de papel você te direcionava para a obra na web também, que é essa relação entre o físico, o analógico e o digital, como uma forma de chamar atenção. E acho que a grande diferença quando nós nos deparamos com o desafio de criar teatro e de criar arte, eu diria, na web ou em meios digitais como a web, é que todos somos criadores. E essa indistinção entre quem cria e quem frui é um desafio enorme para os artistas, mas é um desafio que me parece necessário para a continuidade da relevância do teatro nos dias de hoje. Não estou dizendo que apenas o teatro digital é um teatro conectado com o dia de hoje, é claro que não. Há espaço para o teatro físico, justamente por ser uma contraposição dessa desterritorialidade que o digital produz, que o digital carrega em si. Mas é claro que quando nessa imigração em massa provocada pela pandemia, vários artistas vão para um espaço no qual todos somos criadores, mesmo quando eles voltam para o físico, eles voltam com essa experiência e essa pergunta de como incorporar a vontade e capacidade de criação de conteúdo do usuário na sua obra. E eu tenho um exemplo vários quadradinhos de Zoom da companhia de dança Tudo Junto Separado, na verdade a companhia de dança Status Quo de Brasília, de uma obra da pandemia. E encerrando, indo para o final, acho que outra grande ruptura na forma de se fazer teatro tradicional que o digital produz é a ideia do hiperlink, ou seja, essa possibilidade de ampliar a fruição de uma obra a partir da interação do espectador. É o espectador que cria os seus diferentes percursos de fruição. E isso rompe com o tipo de fruição linear do teatro, que é eu chego, eu me sento, eu assisto a obra e eu me levanto e vou embora. Então, a gente tem obras, por exemplo, que têm 1 semana de duração, obras que têm 24 horas de duração,
e que você interage na medida do seu interesse, da sua possibilidade e da sua vontade. E como incorporar as narrativas interativas e os games como uma linguagem tão própria do digital e da internet dentro das obras teatrais. E aqui eu tenho um exemplo da obra Clandestinos, do grupo Clown de Shakespeare, do Rio Grande do Norte, que é uma obra com uma estrutura dramatúrgica aberta, onde há diferentes narrativas que são escolhidas a partir de quem joga, e onde o usuário, ou seja, o espectador, ele é o protagonista da cena, ele é o avatar, e os atores vão guiando esse espectador, que nesse slide está aqui também mascarado no celular, em uma estrutura que a gente vê uma espécie de roteiro, de canovaccio, de possibilidades abertas de interação. Antes mesmo da pandemia, já existia o teatro na web. A gente tem uma obra aqui, que é do Mathias Umpierres, uma obra chamada Distância, de 2012, e os principais tensionamentos desse teatro na web é a ausência da coordenada espacial, que tensiona o conceito de teatro. O conceito de teatro são duas pessoas em um mesmo tempo, em um mesmo espaço. A web desconecta essa coordenada espacial e demanda, como a gente viu, a interatividade e a multimodalidade. E o grande desafio que os artistas de teatro enfrentaram durante a pandemia e estão enfrentando é como criar teatro na web, levando em conta ambas especificidades, ou seja, aquilo que o teatro tem de específico, a sua corporalidade, a sua presença física e aquilo que a web tem de específico. E aí eu tenho uma imagem da fotógrafa Camila Ken, na qual ela tem o corpo dela e a cabeça aparece numa tela de computador. Então é isso, aqui tem as referências das imagens, das obras artísticas que eu usei para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que essas pequenas reflexões sejam importantes para os trabalhos que vão ser desenvolvidos ao longo do evento. Muito obrigada e até mais.